Boa noite, pessoal. Todo mundo bem? Tranquilo? Gente, são exatamente 20 horas e 37 minutos. Hoje nós estamos bem adiantados em relação ao horário que nós normalmente trabalhamos, mas eu tenho um compromisso hoje e quis adiantar essa aula um pouco, e quem não puder assistir agora poderá assistir mais tarde. Tá bom? Todo mundo bem por aí? Os coraçõezinhos. Val, um abraço para Val, como é que tá aí, tudo bem? Hoje mais cedo, o tempo aqui em casa estava ainda chuvoso, e eu tenho o privilégio dado por Deus de ter uma mata aqui no fundo da minha casa, e os passarinhos estavam bem alvoroçados, cantando, e eu fui obrigado a pegar minha viola para descansar a cabeça e matar a saudade, e resolvi começar a nossa aula hoje de forma diferente. É isso aí, pessoal. Chuva, norte de Minas, moda de viola e processo penal, com certeza. Stanley. Quem é Stanley, se puder se identificar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, hoje nós pretendemos falar para vocês um pouco de ação penal. Imperatriz do Maranhão, Neto Pessoa, é isso aí, Neto, um abraço. Nossa aula chegando até Imperatriz do Maranhão, obrigado. Léo, presente aí na área também, muito obrigado. Pessoal, vai chegando e nós vamos começar a aula, tá joia? E aí, Val, gostou da moda de viola? Não sei nada, só sei fazer isso, mas tá ótimo, tá maravilhoso, tá bacana. Gente, é o seguinte, nós queremos falar para vocês um pouco hoje de uma matéria que cai muito na prova da OAB. Bia acabou de entrar, um abraço, Bia. E é uma matéria que está sempre presente na prova da OAB e é muito importante para vocês, tá? Embora a gente normalmente veja isso na sala de forma rápida, mas a prova da OAB, praticamente todas as provas da OAB vêm cobrando essa matéria. É algo que vocês precisam saber, porque sempre vai cair na prova da OAB e também em alguns concursos. É a transição do inquérito policial para a ação penal, envolvendo ali, sobretudo, a possibilidade de arquivamento do inquérito policial. Então vamos lá, vamos dar uma rápida revisada na ação penal para que a gente consiga entender o ponto central da nossa aula de hoje. Um abraço ao 7º noturno. Oh, meu Deus do céu, o Elton dando aula e eu atrapalhando a aula de Elton. Vocês não transmitem essa aula aí não, pelo amor de Deus, tá bom? Um abraço, Elton. Vinícius, presta atenção na aula de Wellington, a aula de processo penal vai estar gravada, depois você assiste, tá bom? Não vai atrapalhar a aula de Wellington aí não, mas de qualquer forma, manda um abraço para ele aí, fala que eu estou mandando um abraço para ele. Delmon acabou de entrar, um abraço para Delmon também. Então vejam bem, qual é a linha de raciocínio que nós temos que seguir aqui? O delegado encerrou o inquérito policial, lembrando que encerrar o inquérito policial é um ato vinculado. Uma vez aberto o inquérito policial, o delegado é obrigado a concluí-lo, finalizando com um relatório. Ele pode ou não indiciar o réu. É uma opção dele. Com a análise das provas, talvez ele entenda não indiciar o réu. Mas se ele optar por indiciar, ele vai fazer um relatório de indiciamento. Mas encerrar o inquérito e mandar para a justiça é uma obrigação dele, tá? Primeiro tópico da aula de hoje, o delegado jamais pode, por conta própria, arquivar o inquérito policial. Isso é vedado pela legislação e ele não tem condições de fazer isso. Ao mandar o inquérito para a justiça, nós temos duas situações. Se esse inquérito foi de um crime, para investigar um crime de ação penal privada, esse inquérito vai ficar na justiça à disposição do interessado, ou seja, do querelante, que pode pedir o juiz para fazer um traslado, tirar uma cópia desse inquérito para eventualmente instruir uma queixa-crime e ajuizar a ação penal, ou então, quando vencer o prazo decadencial, o juiz vai determinar o arquivamento do inquérito. Se a ação for pública, ao chegar na justiça, o juiz vai abrir vista ao Ministério Público para se manifestar. Nesse momento, o Ministério Público tem
três possibilidades. Primeira delas, pedir que o juiz remeta os autos de volta à delegacia para complementar alguma diligência que ficou faltando. Na opinião do Ministério Público, poderia ter feito uma perícia, poderia ter ouvido alguém, poderia ter feito uma cariação, qualquer diligência. O Ministério Público, então, manifesta para o juiz que devolva os autos à delegacia para a realização dessa diligência. Tudo bem? Ele pode, se entender que os autos oferecem condição de apresentar a denúncia, de oferecer a denúncia, ou seja, os autos têm materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria, então o promotor vai oferecer a denúncia. Lembrando, se a ação for pública condicionada, precisa ter a representação para que ele possa fazer isso, mesmo porque essa representação é uma condição de procedibilidade da ação penal. Tudo bem? Depois, se a ação for pública incondicionada, estando presentes as condições da ação, ele oferece a denúncia. Se ele entender que não tem materialidade comprovada, não tem indícios de autoria, não adianta devolver para a delegacia, porque não vai conseguir, com qualquer diligência, apurar essa materialidade ou os indícios dessa autoria. Portanto, o promotor chegou à conclusão de que nós não temos provas suficientes da materialidade ou indícios suficientes de autoria para oferecer a denúncia, ele vai pedir o arquivamento do inquérito. Olha que detalhe interessante. O promotor é que pede o arquivamento do inquérito. O juiz não pode determinar o arquivamento de inquérito de ofício, o delegado não pode pedir arquivamento de inquérito e nem o promotor pode arquivar. O promotor pede o arquivamento. O juiz vai analisar e arquivar se entender pertinente. Outro detalhe, esse artigo 28 do Código de Processo Penal, sugiro a vocês que anotem, esse artigo é sempre presente nas provas da OAB. O que diz o artigo 28 do Código de Processo Penal? Se o promotor pedir para arquivar o inquérito e o juiz entender que não é o caso de arquivar o inquérito, o juiz vai remeter os autos do inquérito ao Procurador-Geral de Justiça. Quem é o Procurador-Geral de Justiça? É o promotor em segunda instância, é o PGJ, Procurador-Geral de Justiça. Poderíamos dizer, metaforicamente falando, que é o chefe do Ministério Público, embora, juridicamente, o promotor não teria chefe, tá? Mas é o promotor de segunda instância. O Procurador-Geral de Justiça, recebendo esses autos, ele tem três possibilidades, e são essas possibilidades que são cobradas na OAB constantemente. Primeira possibilidade, oferecer a denúncia. Concordar com o juiz que não era caso de arquivar e oferecer a denúncia. Segunda possibilidade, designar um promotor para oferecer a denúncia em seu lugar. Terceira possibilidade, insistir no arquivamento, porque no entendimento dele realmente não é caso de oferecer denúncia. Se ele insistir no arquivamento, o juiz é obrigado a cumprir. Vai voltar os autos para o juiz e o juiz vai arquivar o inquérito. Se ele determinar que um promotor arquive em seu lugar, denuncie em seu lugar, o que às vezes é comum de acontecer, porque o procurador de justiça, talvez pelo tempo que ele já não exerce mais a carreira de promotor, já tem muito tempo que ele não oferece uma denúncia, ele já não tem essa prática, ele designa um promotor para fazer em seu lugar. A pergunta que se faz é, nesse caso, considerando a independência funcional do promotor de justiça, ele é obrigado a denunciar? A doutrina majoritária entende que sim. Porque, nesse caso, o promotor de justiça, ele não está exercendo ali a função de promotor. Ele está exercendo uma função equiparada a um assessor do procurador de justiça. Seria um cargo de assessoria direta do procurador de justiça. Tá? Então, nesse caso, ele estaria fazendo a vontade do procurador e, portanto, ele deve oferecer a denúncia. Detalhe, por demais interessante, que vocês têm que atentar, é para o fato de que a doutrina hoje, é lógico que a prova da OAB, sendo fechada, ela não cobra essa questão doutrinária. Tudo bem, gente? Lá vai perguntar quais as opções que o procurador de justiça tem. Mas aqui, nós estamos dando dicas para vocês. É interessante ressaltar que a doutrina tem construído uma ideia de que quando o promotor pediu para arquivar, o juiz não concordou, mandou os autos para o procurador ofereceu denúncia, parte da doutrina entende que esse juiz é suspeito para receber essa denúncia.
porque ele não deveria ter tomado a iniciativa disso. Esse artigo 28, numa interpretação constitucional, ele não teria sido recepcionado pela Constituição de 88. Tá bom? Mas isso é só uma dica, um detalhe, sobretudo para quem está advogando, para quem já tirou sua carteira da OAB, para quem está tentando concursos que exige a graduação em Direito, o bacharelado em Direito. Agora, para a prova da OAB, delegado mandou o inquérito para a Justiça. É de ação pública, manda para o promotor. O promotor pode oferecer a denúncia, devolver os autos para a delegacia, fazer alguma diligência, ou então pedir o arquivamento. Se ele pedir o arquivamento e o juiz não concordar, manda para o procurador-geral. O procurador-geral, então, tem 3 opções. Oferece a denúncia no lugar do promotor, insiste no arquivamento ou designa um promotor para oferecer a denúncia em seu lugar. Bacana? É exatamente isso aí. E agora, para encerrar a dica de hoje, um detalhe muito importante. Se nós estamos falando de ação pública condicionada à representação do ofendido, essa representação é retratável. A pessoa representou, ela pode ir à justiça e, no linguajar mais popular, retirar a representação. Tecnicamente falando, ela pode se retratar. Com um detalhe, até o oferecimento da denúncia. Antes do promotor oferecer a denúncia, ela pode se retratar. A qualquer momento, desde que o promotor não tenha oferecido a denúncia ainda. O mais interessante e o mais perigoso para a prova da OAB vem agora. Isso caiu na última prova da OAB e muita gente não se atentou para esse detalhe. Nos casos da Lei 11.340 de 2006, no caso da Lei Maria da Penha, que tem um rito especial, a representação naqueles crimes que cabem representação, como por exemplo a ameaça, a representação é